na carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta, capítulo 2, uma das cartas, a primeira carta chamada pela primeira vez no século XVII para o século XVIII, um teólogo chamou de cartas pastorais, né? Porque elas são dirigidas a pastores. 1 Timóteo, então, lá no capítulo 2, nós estamos aí no verso 8. Eu vou ler do verso 8 até o verso de número 10. De 8 a 10. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, de 8 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Vamos orar? Querido Pai Celestial, Senhor, nós te rendemos graças, rendemos louvores nessa hora, por estarmos aqui diante da palavra do Senhor. Já cantamos, entoamos louvores a Ti, agora a Tua palavra está diante de nós. Nós vamos nos alimentar agora dessa palavra, deste pão, ó Deus, que podemos nos alimentar dia após dia, e agora pela pregação da sua palavra, depois nós vamos nos alimentar do sacramento. Pedimos, Deus, que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, ó Deus, a nossa fé. Nós precisamos do Senhor para viver neste mundo, e por isso nós te invocamos, te buscamos, estamos aqui em culto. Em nome de Jesus, fala conosco, é o que te pedimos agora. Nesta primeira carta pastoral, Paulo tem, claro, em vista não somente Timóteo, este jovem pastor, a quem ela é primeiramente e principalmente dirigida, mas também as igrejas locais que ele, Timóteo, foi chamado a supervisionar, a pastorear. Através dele, o apóstolo tem aqui o objetivo de dirigir a vida da igreja. Como é que a igreja é uma sociedade, é o corpo vivo de Cristo, mas é um grupo de pessoas. E ela precisa ser dirigida, conduzida de uma maneira que expresse a vontade do próprio Deus. Não pode ser ao bel prazer de algumas pessoas espertas. Não, existe um tipo de conduta, existe um tipo de vida que deve ser levado à luz desta nova vida. Portanto, é neste interesse que o apóstolo Paulo se dirige a esses jovens pastores, aqui no caso Timóteo. Então, através dele, o apóstolo tem o propósito de dirigir a vida da igreja. Ele nós vimos no capítulo 1 já, falado de uma forma doutrinária, falando pelo menos da importância da doutrina, especialmente à luz do desafio de se contrapor aos hereges, aos falsos mestres com os falsos ensinos. Então, entrando depois disso aqui pelo capítulo 1, e no capítulo 2, a tônica é exatamente a importância de permanecer nas doutrinas apostólicas. Aqui agora, no capítulo 2, ele prossegue abordando como se conduzir no culto a Deus. Se a doutrina deve ser correta, então a nossa expressão cultica, a nossa adoração, nosso louvor em grupo, como povo de Deus, deve ser também se conduzir de uma maneira correta.
Nem todos os aspectos ele vai trabalhar neste capítulo 2, mas é basicamente sobre a igreja, sobre como homens e mulheres devem cultuar a Deus, devem se dirigir a Deus em oração, em adoração. Então, o assunto do culto público que Paulo tinha começado aqui, vimos na semana passada, na quarta, do verso 1 até o verso 7, na metade, até a metade desse capítulo, é retomado por ele nessa segunda parte, do verso 8 até o verso 15, embora nós vamos pegar só uma parte desse último bloco. Então, mas é retomado aqui nessa segunda parte. Mas agora ele passa da prioridade e da amplitude do alvo das ações da igreja local. A gente viu bastante aqui, várias vezes, do verso 1 ao verso 7, o apóstolo Paulo usando esse adjetivo tudo, todos, tudo. E parece que há um interesse dele nesse sentido de mostrar essas dimensões que a igreja precisa compreender, tanto das suas relações com as pessoas, da relação com Deus, como também das suas relações com o mundo, nós como igreja, como povo de Deus. Então, ele passa desse alvo das ações local da igreja para os papéis que homens e as mulheres devem desempenhar, bem como sobre como devem se comportar quando a igreja está em culto, está se reunindo em culto. E aqui, desses versos agora, dando uma olhada de forma geral do verso 8 até o verso 15, ele delineia os deveres dos homens em relação à oração. Olha aí o verso de número 8. E os deveres das mulheres em relação ao vestir-se, ao estilo do seu penteado, aos usos de joias, verso 9 e 10. E ainda as mulheres em relação ao serviço na igreja, especialmente no que diz respeito ao culto, do verso 11 até o verso de número 15, quando ele fala sobre a questão do ensino, como isso deve ser ministrado na relação da igreja, também da própria autoridade. Esse é um dos textos dos mais debatidos, certamente, nas pastorais, entre as primeira e segunda carta de Timóteo, bem como de Tito, de Filemão, as chamadas pastorais, e talvez um dos textos, especialmente nos nossos dias, mais debatidos. Aqui está, verso 11, 12, 13 especialmente, são os versos mais controvertidos, porque diz respeito ao ministério feminino, ao serviço da mulher na igreja, e especialmente nesse contexto que a gente vive de feminismo, onde muitas questões no mundo aí fora foram levantadas em relação às mulheres e que com certeza respingou também na igreja, e muitas destas visões, dessas ideias foram certamente absorvidas a um ponto positivo em que isso foi discutido, e os teólogos, os exegetas, os pastores tiveram que revisitar esses textos e olhá-los com mais cuidado nos últimos 40, 50 anos para cá, e mais especificamente no Brasil há menos tempo, como nunca antes foi visto, foi olhado, objeto livros, e muitos livros foram escritos. Mas muito provavelmente vamos só ver acerca desses do verso 11 até 15 no próxima quarta-feira, porque muita coisa nós precisamos considerar aqui. Então, Paulo escreveu essa carta a Timóteo para lembrá-lo sobre como ele deveria proceder na casa de Deus. Para a gente entender bem esse texto, especialmente esses versos, esse núcleo aqui do verso 11 em diante, precisamos entender que existem algumas coisas que estão acontecendo por trás. Nem tudo a gente tem informações nas próprias cartas, mas certamente elas são pressupostas aqui, e a gente observa alguns versos, alguns pedaços nessas cartas pastorais que se remetem a um problema que já foi anunciado no capítulo 1
dos falsos mestres, com seus falsos ensinos, e que eles penetraram a igreja. E o que a gente pode entender por passagens, como já disse aqui nessa própria carta, num texto como esse, por exemplo, que esse falso ensino, de certa maneira, ele estava relacionado com alguns comportamentos, algumas ideias que esses falsos mestres falavam sobre o papel das mulheres na igreja, e que muitas mulheres assimilaram e estavam causando algum tipo de confusão dentro da igreja. Você pode ver, por exemplo, aqui mesmo nessa carta, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 15, olha o que diz aqui. Verso 14, iniciando, ele diz assim: quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Verso 15, pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Ou seja, é um problema que está na cidade de Éfeso, na igreja que foi fundada por apóstolo Paulo na cidade de Éfeso, e esses falsos ensinos dos falsos mestres, de certa maneira, afetou muitas coisas dentro da igreja, inclusive essa concepção, ao ponto do apóstolo Paulo dizer, olha, tem uma situação muito complicada a respeito de algumas mulheres, algumas viúvas mais novas, e que algumas delas já se perderam ao ponto de que estão seguindo Satanás. Mas olhe também um outro texto, já em 2 Timóteo, capítulo 3, de 6 a 7. 2 Timóteo, capítulo 3, de 6 a 7. Ele diz assim: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente, falando dos falsos mestres, nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Ele continua, traz mais algumas coisas, e há outras insinuações, por exemplo, também na primeira carta, na segunda carta, de que esses falsos mestres, eles estavam atentando contra o casamento, negando que o matrimônio era alguma coisa ordenada por Deus, e que, na verdade, a ideia era de que, tendo se casado no cristianismo, nessa nova ordem, então todas as relações antes feitas antes da conversão a Cristo, elas estavam desfeitas. Então, coisas dessa natureza provavelmente estavam acontecendo. Por isso que nesse capítulo 2, especialmente a partir desses verso 8 e o núcleo principal, verso 11, que envolve ensino, autoridade, eles estão presentes aqui. Note que, então, em resumo, nosso texto se divide nessas duas partes. Na primeira parte, no verso 8, então, temos uma instrução para os homens, e na segunda parte, uma instrução para as mulheres, do verso 11 a 15. Interessante, é desproporcional o tamanho. Para os homens, um versículo somente, e do verso 9 até o verso 15, são uns 4 ou 5 versículos, é destinado às mulheres. É claro, porque sempre as mulheres precisam de mais argumentos, Lígia? Não? As mulheres, a gente sempre precisa de argumentar melhor, elas são mais exigentes. O homem é fácil, assim, fala aqui uma coisa, aqui um verso basta. Mas as mulheres, assim, eu sei, precisam de mais argumentos. Bom, não é por isso que o apóstolo Paulo, a gente já viu aqui, de algumas dificuldades, Verdade é que os homens também davam bastante trabalho aqui nessa igreja, uma igreja que estava sendo acossada realmente, terrivelmente, por heresias, falsos mestres, e aqui está o apóstolo Paulo, deixou Timóteo lá exatamente para pôr em ordem, outra expressão usada agora para Tito, foi deixado também numa igreja, diz, para pôr em ordem as coisas da igreja. Então, esses pastores foram colocados ali. É interessante que o verbo usado, bem no versículo de número
8. O primeiro, quero. Bem aí no início, está numa forma na língua original que nos encaminha para algo que o apóstolo Paulo está exortando, está falando à igreja, está falando para esses grupos, e é uma ideia que de ação contínua, de algo que ele quer, ele deseja, e ele instrui, e tem sido o seu ensino, e continua sendo assim. É dessa maneira que ele encara, mas é um verbo também diferente de outros lugares. A língua grega é muito rica, às vezes tem, como qualquer outra língua, tem vários substantivos, várias palavras para designar um aspecto, algo só, uma ideia somente. Vários verbos, substantivos podem ser usados. E ele usa uma aqui para quero. Normalmente é um outro verbo, telo. Aqui ele usa o bulomai, que é mais do que um desejo, mais do que simplesmente um querer assim, meio esparso, meio diverso. É algo muito mais firme. Poderia ser traduzido muito melhor por determinar. Eu determino. Essa é a ideia de determinar. E os comentaristas dizem que aqui está o apóstolo Paulo como que utilizando das suas prerrogativas como um apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. É a autoridade apostólica que está representada nessa expressão, quando ele diz aqui, eu quero, eu determino, portanto, que os varões e assim façam isso, e semelhantemente, ou da mesma sorte, as mulheres, e assim começa a sua instrução. O que ele determina, então? O que ele instrui, ou quais são essas determinações? Como vocês viram, está em duas direções. Primeiro, nós temos aqui as instruções aos homens em culto a Deus. Ele diz, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. Tem muita coisa por trás dessas simples palavras aqui do apóstolo Paulo. Primeiro, ele diz assim a estes varões, a palavra aqui para varões ou homens, não está no sentido, é uma outra expressão que poderia se referir a todos os homens, até no sentido genérico, homens e mulheres. A palavra andros, aqui usada, é usada para homem no sentido do sexo masculino, ou então, em muitos contextos, até para maridos. Mas aqui está no sentido geral, para homens, mas no sentido, o homem, macho, o sexo masculino, né? Que é usado aqui. E ele diz, então, que estes devem orar. Ele já falou sobre isso no começo, né? No capítulo 2, verso 1, verso 2, exortando a toda a igreja para ter uma vida de oração. E ele usa 4 termos para falar dessas dimensões da oração. E agora, ele continua então se dirigindo especificamente aos homens da igreja. Vocês orem. Mais uma vez, um verbo no presente contínuo aqui, dá uma ideia. A língua grega não possui gerúndios, né? Como na língua portuguesa. E quando ela faz isso, ela faz no presente. Quando ele espera que essa seja algo, seja uma ação realizada sempre, que começa agora, mas que deve continuar. Orem, a ideia no original é orem e continuem fazendo isso. Continuem orando. Não é uma oração aqui e acolá. E ele diz, em todo lugar. Aqui, não é em todo lugar, no sentido de que você está andando no meio da rua, levanta as mãos e ora. Não era assim na igreja primitiva, não tinha gente doida nesse sentido, né? Está, de repente, no ponto de ônibus e está levantando as mãos. Né? Não nesse sentido. A expressão aqui, em todo lugar, é um termo quase que técnico para falar que em todo lugar, no sentido dos lugares aonde tinham reuniões da igreja. Lembre-se que lá no tempo de Paulo nós não tínhamos ainda templos,
casas preparadas para receber a igreja, o povo de Deus. Eram nas casas, em algumas casas de pessoas que se dispuseram a abrir os seus lares, que tinham mais um espaço melhor. Foi assim. É só depois, no século II, no século III, que se tem notícia dos primeiros templos, dos primeiros lugares preparados para isso. Claro, com o crescimento, não há nenhum problema nisso. Tem gente que levanta uma teologia, existem seitas, algumas seitas que dizem que não podemos ter templos, essas coisas são todas diabólicas ou são coisas humanas, na melhor das hipóteses, foram criadas, e que esse é o problema das instituições religiosas, das igrejas. Não há problema nesse sentido nas escrituras sagradas. Precisamos ter ordem, né? O Novo Testamento, não só o Antigo, mas o Novo Testamento fala que nós devemos, de fato, organizar bem as coisas do povo de Deus, da igreja de Deus. Mas aqui ele está dizendo desses locais, onde a igreja na cidade de Éfeso se reunia em todo lugar. Não sabemos muito bem qual o sentido da representação de levantar mãos. Só no sentido, irmãos, de que isso era uma prática comum, não somente uma prática no judaísmo. Os judeus da religião judaica oravam. Quando começavam a orar, levantavam as mãos. Mas também nas outras religiões, parece que isso era uma prática muito comum. Quando iam se dirigir aos deuses, nos templos pagãos, eles levantavam as mãos a qualquer divindade. E o apóstolo Paulo não está dizendo que isso deve ser diferente agora em relação ao Deus verdadeiro. Era uma prática. As pessoas, quando faziam isso, quando oravam, elas levantavam as mãos a Deus, com mãos levantadas, diz o texto. Isso, irmãos, nos faz pensar sobre se existe uma posição ou um gestual correto para oração, para adoração a Deus. Embora, e aqui é uma coisa interessante, porque a prática da oração é um princípio universal para todos os crentes de todas as épocas. Orar é um princípio importante, deve ser praticado. Mas essa forma aqui de mãos levantadas, certamente é algo que pertence ao contexto do primeiro século, ou alguns, não necessariamente, obrigatoriamente, as nossas orações serão mais atendidas, ou Deus se comoverá diante das nossas orações mais, se nós orarmos com as mãos levantadas, ou de joelhos, ou deitados, ou sentados. Não há nas Escrituras Sagradas uma postura que seja sacramentada, que esteja exigida para que dessa forma nós tenhamos uma oração mais eficiente, mais eficaz. Aliás, o profeta Isaías, lá no capítulo 1, ele denuncia exatamente um gestual, uma espécie de manifestação física, mas desacompanhada de temor no coração. Ele diz: eu não aceito, vocês se apresentam a mim com as suas mãos levantadas, mas eu não suporto tudo isso, porque tudo isso, esse gestual, o sacrifício e tudo mais, isso está acompanhado dos crimes, dos pecados de vocês. Mas uma advertência que alguns comentaristas que fazem comentário desse texto também é muito importante. Com certeza que a nossa displicência, a nossa falta muitas vezes de reverência no nosso, é algo do coração, em relação às coisas de Deus, certamente é detestável aos olhos do Senhor. Isso nos lembra, irmãos, que o nosso corpo é importante. A nossa postura, de certa forma, é importante, na medida em que isso revela o nosso comprometimento. Embora
o gestual não importe, embora a forma física não importe, não é por isso, mas muitas vezes, como diz C.S. Lewis escrevendo nas Cartas do Coisa Ruim, né, aquele livrinho que ele imagina o diabão ensinando o diabinho sobre a arte da tentação. Numa dessas cartas ele fala sobre oração e ele exatamente diz assim, olha, provoque no seu paciente, no seu, que é o crente, o cristão que ele está tentando, essa displicência, essa despreocupação com a oração, com a forma que faça-o ficar meio que naquele estado assim em que nada importa, não tem importância alguma, porque o que os seres humanos não sabem é que eles são animais, e aquilo que lhes afeta o corpo, lhes afeta também a sua interioridade, aquilo que afeta a interioridade, ou seja, a alma, o coração, também afeta o físico. Então há uma interação, nós somos seres humanos, nós somos afetados certamente. Aquilo que acontece ao nosso corpo, ele afeta o nosso espírito, alma, coração. Portanto, há que se tomar cuidado. E ele diz ainda também, sem ira, sem animosidade. E aqui talvez nós tenhamos uma das... essas duas palavras, ira e animosidade, que tem como pano de fundo exatamente a prática e alguns comportamentos que os falsos mestres, com seus falsos ensinos, estavam provocando dentro da igreja. A igreja pessoas estavam falando com as outras, discutindo com ira, com dissensões, com facções. E ele diz com animosidade. As discussões, as opiniões que cada um queria dar, estava causando exatamente a ira, provocando a ira. E por isso que ele diz, então, ore, continue orando, com as mãos, numa expressão, mãos levantando, uma expressão de reverência a Deus, mas também com mãos santas, sem ira e sem animosidade. Agora, veja, nós temos aqui as instruções do verso 9 em diante às mulheres. Note aqui a expressão que está bem no comecinho do verso 9, da mesma sorte ou semelhantemente. Ele, na verdade, está puxando a ideia do verbo do verso de número 8, o verbo bulomai. Quero, portanto, que os varões, e agora, da mesma forma, semelhantemente, da mesma sorte, as mulheres. Ele traz, então, aqui as determinações apostólicas para as mulheres. Há claramente aqui duas partes, duas instruções para as mulheres. Aqui, os estudiosos discutem se Paulo tem em vista as mulheres, apenas as mulheres casadas, ou qualquer uma das mulheres que fazem parte da igreja de Nosso Senhor. E pela forma em que a gente percebe desses versos até o verso 15, ele tem em vista um sentido geral para o termo mulheres. A gente vai ficar com essa primeira parte hoje, do verso 9 até o verso 10, em que o apóstolo Paulo fala sobre o comportamento, sobre os adereços. É interessante, em alguns momentos os apóstolos são muito específicos nessas coisas que parecem muito sem importância, mas ele menciona como algo importante, verso 9, verso 10. Nestes versos, há 3 exortações nesse sentido do vestuário, do aspecto externo, e contrastando com os aspectos internos da vida das mulheres da igreja. Então ele tem 3 exortações basicamente no verso 9 até o verso 10. Verso 9 e verso 10, nesse sentido. Primeiro, que as mulheres devem vestir-se modestamente, com decência e discrição. Está aí na parte
primeira do verso de número 9. Depois, ele diz que as mulheres não devem se adornar com tranças e com ouro, nem com pérolas, ou com roupas caras, que é o que significa essas expressões. Agora, é muito importante a essa altura, né, no verso 9, entrando para o verso 10, que há aqui algumas coisas pode nos assustar um pouco. Por quê, né? O apóstolo Paulo está dizendo, olha, não com cabeleira frisada, que é um corte lá de cabelo da época, nem com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. Por que Paulo está preocupado com isso? Será que Paulo é contrário, é um misógino contrário que as mulheres se arrumem? Claro que não. Não é disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Isso é algo que precisa ser entendido muito, muito apropriadamente dentro do contexto em que essa carta foi escrita, do contexto também do que está acontecendo nessa igreja, do que os falsos mestres estão incutindo na cabeça das pessoas e também do mundo daquela época. Essas expressões usadas aqui, como diz um comentarista desse texto, que detalha longamente todas essas características, coisas utilizadas aqui, elas normalmente estavam ligadas, esses adereços, essas coisas todas, esse tipo de cabelo, estão ligadas no contexto do primeiro século à prostituição, a mulheres que viviam uma vida na prostituição e que viviam da prostituição. É por isso que o apóstolo Paulo é muito direto nesse sentido. E é muito apropriado a gente entender, porque Paulo fala disso para os irmãos da igreja de Corinto, lá no capítulo 5, que estavam dentro, e também aqui no contexto da igreja de Éfeso, onde Timóteo pastoreava, que muitas pessoas que estavam dentro da igreja tiveram um passado bastante complicado, bastante imoral. Só dá uma olhada lá no capítulo 1 aos Coríntios, embora ele não mencione aqui nessas cartas, mas ele diz que tais fostes alguns de vós. Ele começa a descrever então uma série de comportamentos pecaminosos. E ele diz, mas agora vós estáis limpos, fostes lavados. Ou seja, vocês tinham uma vida assim, embrenhada numa vida de comportamentos detestáveis, distantes de Deus, mas agora vocês foram lavados pelo poder de Deus e, portanto, vocês têm uma vida diferente. Então é nesse contexto que a gente precisa olhar para essas expressões aqui do verso 9 para o verso 10. E terceiro, elas devem adornar-se com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus, diz o verso 10, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Em resumo, Paulo aqui, irmãos e irmãs, está lembrando às mulheres que há dois tipos de beleza feminina, uma física e uma moral. E Paulo não é contra esta beleza física em absoluto. A beleza do corpo e a beleza do caráter. A igreja, como diz John Stott, deve ser um verdadeiro salão de beleza, por encorajar as mulheres a se adornarem com as boas obras. As mulheres não podem esquecer-se de que, mesmo que por natureza não estejam muitas vezes nos padrões da cultura dos nossos dias, que cultua o aspecto externo, o corpo, que pessoas gastam fortunas e fortunas, a graça produz uma beleza impagável e insubstituível. A graça de Deus. E isso deve ser o alvo maior. Ainda que essas coisas, uma preocupação, a Bíblia não seja contrária. Isso é muito pertinente, é muito relevante quando nós olhamos para nossa cultura
no nosso tempo, que se preocupa exageradamente, além da conta, entrando às vezes em situações muito difíceis, inclusive, submetendo muitas vezes homens e mulheres a tratamentos, a intervenções, a mutilações, inclusive, do próprio corpo, muitas vezes simplesmente por um padrão estabelecido por uma cultura que cultua o aspecto exterior da vida humana. Embora isso seja perfeitamente tratável dentro dos níveis da modéstia cristã, mas Paulo diz: você não pode, como mulher cristã, esquecer de que a graça de Deus no coração e que sai no comportamento através de boas obras, elas são muito mais valorosas diante do nosso Deus. Em suma, veja a preocupação do apóstolo Paulo, e aqui ele usa toda a sua autoridade apostólica, irmãos, quando ele diz: eu quero, eu determino, porque ele está preocupado para que os homens da igreja, as mulheres da igreja, especialmente, e aqui há um tom certamente para aqueles que têm importantes dons, ministérios dentro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, eles cuidem para que as coisas que o reino de Deus, que o próprio Deus considere de fato como primordiais, elas venham em primeiro lugar nas nossas vidas. Paulo se preocupa aqui com homens e mulheres dedicados à oração, que estejam no culto a Deus, estejam buscando a Deus, com mulheres que estejam muito mais preocupadas com a beleza do próprio coração, na expressão visível disso através de palavras que edificam, de obras, de ações que ajudem os outros, de homens que assumam o seu lugar no corpo de Cristo, dentro dos seus lares. Homens que tenham o desejo e a responsabilidade de orar, de buscar a Deus, por suas famílias e também pela igreja de Deus. De mulheres que vivem uma vida piedosa. Paulo diz: eu quero, eu determino isso, eu, como um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, isso deve ser prioridade na nossa vida. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Vamos orar? Vamos orar e assim também já nos preparar para a ceia do Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, nós agradecemos por Sua palavra que nos instrui acerca de todas as coisas, ó Deus, que são importantes para a nossa vida como crentes no Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelas preocupações que o Senhor nos faz, ó Deus, olhar, entender e aplicar às nossas vidas. Pedimos a bênção do Senhor, pedimos que a graça do Senhor esteja sobre nós, para que nós possamos expressar neste mundo, como homens e mulheres, alcançados pela graça e misericórdia do Senhor, vivendo uma vida de oração, uma vida que expresse, ó Deus, a beleza de nosso Senhor Jesus Cristo, a beleza do Evangelho. Em nome de Jesus, amém.